Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. Alguns personagens da nossa história, apesar da grande importância que tiveram, têm seus nomes hoje completamente ou quase que completamente esquecidos, quase que completamente desconhecidos. Um deles é o fundador de Simbres, é o padre que foi o fundador de Simbres. Esse é o tema de hoje, mas antes de começar, além de pedir para você se inscrever no canal se gostar do conteúdo, deixar um like, deixar um comentário, eu vou ler um comentário de Erasmo Leal. Erasmo é um dos mais assíduos comentaristas aqui do canal. Ele sempre faz comentários muito interessantes, muito relevantes, assim como outras pessoas também. Eu vou tentar ler os comentários que eu julgar mais relevante para o momento de cada vídeo. E dessa vez, Erasmo disse o seguinte, vejam só. Estive em Pesqueira esses 2 finais de semana seguidos. Na ida, minha irmã e meu cunhado estavam comigo. E quando fui buscar, estavam comigo meu irmão e minha cunhada. E fui para eles um guia turístico, falando tudo o que aprendi com você. E eles adoraram esse passeio pela história de Pesqueira. Valeu, Marcelo. Esse tipo de comentário é o que nos faz ter a certeza de que vale a pena esse trabalho de divulgação histórica, esse trabalho de história pública. Apesar de eu não ser professor, eu sempre digo isso, eu não sou professor, eu apenas estou falando de história, né? Não me ponho acima de outras pessoas, né, nesse quesito. Talvez o que eu tenha de diferente da maioria das pessoas é que eu estudo história há muito tempo. Eu tenho muito gosto por estudar a história de Pesqueira e Simbres, e gosto de falar sobre história. Então o que eu queria, minha meta principal, meu sonho é que a história de Pesqueira se tornasse popular, como ela já foi um dia, e quem sabe até mais popular do que ela já foi, né? Com esses meios modernos de comunicação, redes sociais e tal, a gente tem mais chance de tornar a história de Pesqueira mais conhecida, mais divulgada. Então esse tipo de comentário é justamente o resultado, né? Uma prova do resultado que eu quero, do resultado que eu espero. Eu fico muito feliz com um comentário desse tipo. Eu sei que outras pessoas também podem estar fazendo algo do mesmo tipo, conversando sobre história na escola, em casa, com os amigos. Então é isso, né? Tudo pela história de Pesqueira. Obrigado, Erasmo. Eu gosto sempre muito dos seus comentários, de outras pessoas também, né? Tem alguns comentaristas assíduos aqui, sempre com comentários muito relevantes. Eu vou tentar ler alguns daqui para frente no começo do programa. Agora vamos lá, vamos começar. Quando a maioria de nós pensa nos primórdios de Pesqueira, a gente pensa em Simbres e pensa na tribo Chucuru. Mas poucos pensam ou se perguntam sobre a pessoa que fundou Simbres. É claro que a tribo Chucuru já existia há muito tempo, né? Há muito mais tempo do que o fundador de Simbres. Mas por que a gente diz que Simbres teve um fundador? Se Simbres era uma situação natural, um cenário natural onde indígenas habitavam, por que a gente diz que Simbres tem um fundador? É claro que a fundação aí, especificamente nesse caso, é uma coisa muito colonizadora, né? É um evento muito colonizador, eu diria. Mas é uma coisa que a gente não tem como fugir. Inclusive, o jeito que a gente vive hoje, o espaço que a gente ocupa, o jeito que a gente é, a língua que a gente fala, o jeito que a gente vive em sociedade hoje é fruto dessa colonização. E a gente não tem como fugir porque o passado já foi escrito. A gente pode dizer que Simbres teve uma fundação e teve um fundador porque ali foi instalada uma missão da Igreja Católica, uma missão da congregação do Oratório de São Felipe Neri. E o fundador, de nome tão esquecido, foi o padre oratoriano João Duarte do Sacramento. O padre Sacramento chegou a Pernambuco na virada de 1659 para 1660. Ele veio com outro padre chamado João Rodrigues Vitória. Os dois recém-ordenados, eles foram ordenados um pouco antes de partirem de Lisboa, vieram para Pernambuco. Chegando, eles adentraram primeiro o sertão do São Francisco. Adoeceram, voltaram para o litoral. Eles se instalaram, fundaram um convento na Ermida de Santo Amaro, que ficava nos arredores de Olinda. Já existia uma pequena capela, eles aumentaram alguns cômodos para funcionar como claustro, como convento, e ali se instalaram. Eles fundaram algumas missões, uma delas no Limoeiro, que depois daria origem à cidade de Limoeiro.
uma em Santo Antão. A do Ararobá, que depois daria origem à Vila de Simbres, foi fundada em 1676. Foi fundada exatamente no local onde hoje a gente encontra a Vila de Simbres. Essa data de fundação sempre foi lida de forma muito imprecisa. Se você fizer uma revisão bibliográfica, você vai perceber que praticamente todo autor que entra no tema, ele dá uma data, dá um ano diferente para a fundação da missão do Ararobá. Mas quem conseguiu a melhor precisão, quem conseguiu uma data mais acertada foi sem dúvida Igor Cardoso. Num artigo que ele escreveu e publicou nessa revista, na Marinho dos Caetés, né, do Instituto Histórico de Olinda, um artigo chamado A Fundação da Missão de Nossa Senhora do Ararobá. O Padre Sacramento ele nasceu em 1635, na freguesia de Nossa Senhora dos Anjos, em Lisboa. Ele tinha então, né, em 1676, quando ele fundou a missão, ele tinha pouco mais de 40 anos. Então vamos ver como é que Igor Cardoso esclarece e chega à conclusão de que a missão foi fundada por volta de 1676. Vamos lá. Então ele diz assim: a congregação criava gado no Ararobá havia mais de 10 anos, a contar de 1688, sendo plausível que a missão fosse anterior aos currais, remontando a pelo menos 1677. Sucede que em 1677 o padre Ribeiro, que no ano anterior já assistia nos rodelas havia 9 anos, ultimava os 10 de seu pastoreio e deixava a Ribeira São Franciscana, passando ao Ararobá antes de seguir para a aldeia do Arandu. Ao chegar a Nossa Senhora das Montanhas, fazia pouco mais de um ano que o Padre Sacramento a havia formado, isto é, por volta de 1676. O citado Padre Luiz Ribeiro, ele veio de Lisboa pouco tempo depois do Padre Sacramento e do Padre Vitória e se juntou a eles na Ermida de Santo Amaro em 1662. A missão do Ararobá foi a quarta redução fundada pelos oratorianos. Ela foi uma das mais importantes pela função que tinha, né? Função pacificadora, a missão colonizadora. Ela foi uma das mais importantes, se não a mais importante para o governo. É dessa época também, né? Por volta de 1676, que deve vir a Igreja de Nossa Senhora das Montanhas, já que não dá para a gente imaginar uma missão dessa funcionando sem um templo. Eu acho que a gente pode deduzir que a Igreja de Nossa Senhora das Montanhas já podia estar de pé ou em construção em 1676. E também não dá para duvidar que o Padre Sacramento, pelo perfil que ele tinha, que ele tenha literalmente colocado as mãos na obra para erguer aquela igreja. Ele era um homem muito dedicado, muito fiel à sua missão, à sua obra. Ele era muito penitente e era muito rígido. Então eu tenho quase certeza de que o Padre Sacramento colocou as mãos ali para levantar a igreja de Nossa Senhora das Montanhas de Simbres. As obras dele não foram poucas, né? Construiu missões, né? Fundou missões importantes, construiu igrejas, construiu um convento na Ermida de Santo Amaro, nos arredores de Olinda, como eu falei. Construiu a igreja da Madre de Deus em Recife, né, em 1679. Ele realmente era uma pessoa muito dedicada a seus propósitos. Foi também com a influência que ele tinha com o padre Bartolomeu do Quental, que era o superior da Capela Real. Era o superior dele também na Capela Real, né, de onde ele era oriundo religiosamente. Bom, com essa influência ele conseguiu que fosse instalado um bispado em Olinda, isso em 1676. Na mesma época que ele estava construindo, né, a missão do Ararobá, ele estava conseguindo também um bispado de Olinda. O primeiro bispo, que foi Dom Estevão Brioso, quando se ausentava, era o Padre Sacramento quem assumia a diocese, e ele chegou por esse empenho todo, pelo bom desempenho nas missões, na diocese, como substituto do bispo. Ele foi eleito em 1685 para substituir Dom Estevão Brioso quando ele foi transferido para a Ilha da Madeira. Mas antes de ser sagrado, o padre João Duarte do Sacramento faleceu em Recife em 10 de janeiro de 1686, aproximadamente 10 anos depois de fundar a missão do Ararobá, né? Depois de fundar a missão que daria origem a Simbres. Ele esteve na missão do Ararobá pelo menos de 1676 até 1680. Esse foi o período mais ou menos que ele prestou seus serviços à missão. A gente não sabe com precisão, não sabe se ultrapassou
esse período, mas pelo menos nesse período ele esteve presente na missão. Foi muito importante. Por esse pequeno resumo, dá para a gente perceber como ele foi grande para a região, como ele foi grande para Pernambuco, como ele foi grande para a igreja. Mas em Pesqueira, embora tenha tido essa participação tão relevante no nosso passado mais remoto, ele é quase que desconhecido. É lamentável. Já que a gente está falando sobre a missão do Ararobá, sobre Simbres, eu queria falar um pouquinho da igreja matriz de Simbres, a igreja de Nossa Senhora das Montanhas. Quando ela foi construída, ela era bem mais simples do que a gente vê hoje. Ela não tinha a torre, não tinha aquelas laterais, né, aquelas asas. Era uma arquitetura bem mais simples. Ela tem alguma coisa da original ainda. Ela tem a parede, pelo que me consta, pelo que eu já estudei, a parede norte é original, o presbitério é original, mas a fachada e a parede do lado sul foram reconstruídas em 1852, quando daquela reforma que eu já falei aqui do Frei Caetano de Messina. Eu não vou me estender porque isso dá um vídeo, inclusive um vídeo muito interessante, e a gente vai deixar para essa oportunidade futura para falar mais detalhes. Mas eu ainda sonho que um dia alguém competente, alguém que entenda do assunto, alguém que tenha a técnica para fazer isso, faça um estudo arqueológico, um trabalho de prospecção. Se a gente tirar, por exemplo, o acabamento daquelas paredes, a igreja de Simbres vai poder nos mostrar mais sobre o passado dela do que já tem mostrado na documentação e só na visualização do que a gente tem disponível para ver hoje. Se a gente conseguir ver o interior daquelas paredes sem acabamento, muitas dúvidas da gente seriam tiradas e a gente ia aprender muito e serviria de referência também para outras igrejas da região. Fica o sonho, quem sabe um dia, né? Bom, em outro vídeo a gente vai falar com mais detalhes sobre isso, então obrigado e até a próxima. E deixem comentários aí, perguntem que a gente vai tentar responder. Vai ter uma sessão agora, a partir desse vídeo, né? Eu já li um comentário de Erasmo Leal, mas pra frente eu lerei comentários de outras pessoas. Comentários que não rendam um vídeo, né? Às vezes é um comentário que vale a pena a gente fazer um vídeo, mas se o comentário não for suficiente, a dúvida não for tão grande que vale a pena, ou que justifique fazer um vídeo, mas pelo menos a gente discute o comentário, fala, responde se for uma dúvida e tal. Bom, é isso, até a próxima.